Bom dia! Muito bem-vindo a mais uma live, desse programa maravilhoso que nós estamos fazendo esta semana, que é bem-vindo, Saindo do ponto morto. O que significa isso? Significa que nós estamos nos preparando para uma virada de chave nas nossas vidas. Nós estamos nos preparando para que nós possamos assumir o controle da nossa história, para que nós possamos fazer aquilo que nós mais desejamos fazer, aquilo que nós precisamos fazer e muitas das vezes nós nem sabemos como fazer. Então aqui nós estamos falando sobre alguns arquétipos femininos. O que é um arquétipo? É um modelo, um padrão que a gente estabeleceu na mente da gente para fazer alguma coisa e para seguir alguma coisa. Quem nunca se inspirou em alguém? Quem nunca se inspirou em uma história para poder levar a sua vida, para poder, direcionar a sua vida? Todos nós, em algum momento ou outro, a gente se espelha em alguém para que a gente possa desenvolver o nosso potencial. E eu estou falando esta semana sobre alguns arquétipos femininos, mas que também eles podem ser também alguns arquétipos masculinos, porque tanto homem quanto mulher, nós vivemos as mesmas lutas, nós passamos pelos mesmos traumas, nós vivemos as mesmas coisas. Então é importante a gente conhecer para que a gente saiba resolver, para que a gente saiba mudar essa história e assumir o leme da nossa vida, Então hoje nós já falamos, até aqui nós falamos sobre a mulher faz tudo ou a pessoa faz tudo, nós falamos sobre a mulher boazinha, nós falamos sobre a mulher controladora ontem. Hoje nós vamos falar sobre um novo arquétipo, sobre um novo modelo, aquela que é chamada a mulher deixa quieto. O que significa isso? Como é essa pessoa? Então vamos dizer, essa mulher ela está sempre colocando toda a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. Ela odeia brigas e ela odeia ter que resolver conflitos. Então, por isso, ela está sempre adiando as coisas e aceitando tudo de todo mundo. Então, ela aceita tudo que falam com ela se machuca, ela se magoa, mas ela varre para debaixo do tapete e ela diz assim, o tempo dirá. O tempo irá resolver. Vamos dar tempo ao tempo. Varrer para debaixo do tapete significa isso. Significa deixar para depois. Não, hoje eu não vou resolver isso não. Eu vou deixar para depois. Eu vou dar tempo, porque o tempo cura todas as feridas. Eu quero dizer para você que o tempo não cura feridas. O tempo só pode piorar uma ferida. Vamos fazer aqui uma comparação. Por exemplo, você cai, se machuca, abre uma ferida no teu braço. Se você não curar, não colocar um remédio, não limpar bem limpo, desinfetar o lugar da ferida e colocar um remédio naquele lugar, o que vai acontecer com o tempo? Vai infeccionar. Se você não curar da infecção, vai acontecer o quê? Você pode até perder o seu braço. Então, o tempo, ele faz as mesmas coisas com as nossas emoções. O tempo não cura uma dor emocional. O tempo mascara, talvez. Você já viu que tem feridas que quando você olha, tá com aquela cicatriz, aquela crosta grossa por cima. Mas você sente dor nela, você não pode encostar que... tá doendo, tá sempre doendo, você tá sentindo dor, está te incomodando. Ou seja, a ferida está aberta. E se você criar aquela coragem, catucar, bem catucado e arrancar aquela casca, na maioria das vezes você descobre que ela tá cheia de pus, precisa ser limpa. É assim que o tempo faz. O tempo, às vezes, ele promove ressentimentos. O tempo promove mágoa.
O tempo promove o rancor. O tempo pode promover uma raiz de amargura dentro do teu coração, fazer com que você se sinta cada vez menor, fazer com que você se sinta cada vez pior, fazer com que você se sinta rejeitada, fazer com que você se sinta insignificante. Isso o tempo pode fazer com as suas feridas emocionais. Então a mulher deixa quieto, ela sofre muito. Ela sofre muito por quê? Porque ela é aquela pessoa que ela não quer conflito. É aquela pessoa que não quer confrontar ninguém, que tem medo de confrontar as pessoas, que tem medo de resolver um problema. Então ela vai empurrando com a barriga. Ela vai deixando o tempo. Então, por odiar essas discussões, essa mulher vive uma vida morna. Vive uma vida amedrontada. O medo e a insegurança passam a ser suas companheiras de viagem o tempo todo, passam a ser suas amigas íntimas. Ela passa a viver com medo de encarar desafios. E ela começa a achar que dali para frente ela não pode colocar as suas vontades como prioridade. Ela acha que ela tem que viver em função do outro. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu fazer o que querem que eu faça, porque assim, se eu fizer tudo o que querem que eu faça, eu vou ser aplaudida. Ou, no mínimo, eu não vou ter problemas, eu não vou ter que enfrentar problemas, eu não vou ter que bater de frente com ninguém. Então, ela vai levando, e ela vai perdendo a sua identidade. Essa mulher prefere deixar as coisas como estão, mesmo que esteja ruim. É aquela velha história. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas poderia ser pior. Ela vai sempre achar que se ela enfrentar aquela situação, ela vai encontrar algo pior. Vai ter um bicho papão no final da história que vai destruir ela. E aí, ela começa a gastar, tá ruim, tá bom, então ela só começa a gastar energia mostrando insatisfação. Chega um momento que para 10 soluções que você mostrar para essa pessoa, ela vai te dar 11 problemas. Você conhece gente assim? Coloca aqui para mim. Você conhece uma pessoa assim? Tem pessoas que ela fala assim, nossa, a vida tá tão difícil, né? Eu tô assim, mas você coloca uma solução e ela encontra um problema. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava fazendo um programa terapêutico em grupo e eu coloquei um preço simbólico no programa. E aí eu falei, olha gente, eu não vou dar ele totalmente de graça para vocês, 100%, porque eu quero incentivar você a acreditar em você e te mostrar que você é capaz de mudar a sua história. Então eu vou colocar um valor de R$100. Era um programa que se eu fosse vender, eu venderia ele por mais de R$2.000. Mas era um programa de 21 dias. Uma terapia inovadora, coisa de 21 dias. Então, seria mais de R$2.000. Porém, eu estava falando, eu vou fazer todo para você. Eu vou te ensinar, você vai ter o meu suporte. Eu vou te acompanhar o tempo todo. Eu vou cobrar de vocês R$100. Aquela que tiver algum problema, me chama no meu PV. Isso foi num grupo de WhatsApp. Me chama no meu PV que eu vou te dar ideias para que você possa desenvolver e conseguir pagar o seu programa. Aí teve pessoas que ligou para mim e falou para mim, ai Magna, não dá para você fazer o meu de graça, não, porque assim, né, eu tô passando por uma situação financeira muito arrochada, tô sem dinheiro. Eu falei, bom, eu quero ensinar você a acreditar em você. Então deixa eu te dar uma ideia. Ela, ok, me deu a ideia. Eu falei, o que você sabe fazer e que você poderia fazer e vender? Algo que daria resultado, que daria um dinheiro para você rápido. A pessoa pensou e falou, não, mas eu só sei cozinhar, eu só sou boa de cozinhar. Eu falei, você é boa de fazer salgadinho? Nossa, sou ótima. Todo mundo que come meu salgadinho fica encantada com os meus salgadinhos. Falei, beleza.
Que tal você comprar? Você tem condições de comprar 1 quilo de trigo, um peitinho de frango, fazer um pastelzinho, uma coxinha bacana. Você tem os temperinhos, fazer algo bacana, coloca para vender rapidinho. Só com 1 quilo de trigo você vai alcançar mais do que você. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ah, Magna, mas aqui, e se eu não vender? Falei, tenta. Ah, mas é que... Eu falei, mas é que nada. Você tem que se esforçar e acreditar em você. Você tem amigos? Tenho. Você participa de muitos grupos de WhatsApp que você possa estar colocando o seu trabalho? Você tem Instagram, Facebook? Tenho. Então coloca propaganda lá, faça, tenta. Você acha que essa pessoa tentou? Ela arrumou 1001 desculpa para não fazer. Por quê? Porque ela não queria primeiro se esforçar, ela não queria se decepcionar, ela não queria se frustrar. Então ela é aquela mulher, deixa quieta. E ela respondeu para mim no final do dia assim, ah, deixa para lá, se você não pode, não quer me abençoar, então deixa para lá, quando der eu faço. Era algo irrisório. E eu estava fazendo aquilo para ensinar ela a acreditar nela mesma. Eu estava ensinando ela a correr atrás, a se entregar, a acreditar que ela era capaz. E aí eu ainda contei para ela, falei, sabe como foi que eu paguei vários e vários cursos que eu fiz de terapia? Nós estávamos na pandemia e eu não tinha salário, eu sempre fui voluntária na obra do Senhor. A pandemia veio, eu era artesanato e eu vendia os meus artesanatos entre os amigos, os meus crochês e tudo eu vendia, os meus chinelos bordados eu estava vendendo e sempre pedindo alguém para me ajudar a divulgar o meu trabalho. E nas redes sociais, você pode olhar meu Instagram, meu Facebook, você vai ver que tem trabalho artesanal de tudo quanto é jeito. Chegou a pandemia, ninguém estava querendo comprar nada, porque todo mundo estava com medo de tudo. O que eu fiz? Eu comecei a ver que a única solução que teria era eu começar, eu tinha 2 saídas. Ou eu ia sentar e chorar, ou eu ia vender lenço para quem chorou. E eu resolvi, naquele dia, eu chamei meu esposo e falei, eu não vou chorar, eu tô aqui para vender lenço. E eu busquei tal, fui na minha caixa de retalhos, né, e mexi, encontrei vários tecidos, fui para as redes sociais, fui pro Google, achei, tirei lá modelos de máscara, tirei os moldes, imprimi e comecei a fazer máscara e a vender. No início eu comecei a fazer para doar para as pessoas que não tinham condições na igreja, como na rua, morador de rua, pessoas de idade. Eu comecei a fazer para doar. Porém, quando eu fiz, tudo que você faz, você deve fazer com excelência. E eu caprichei, eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. Algumas pessoas viram e disseram, nossa, Magna, tá linda. Tá muito bem feitinha. Você não vai vender? Não, você podia vender. E ali, ó, despertou. Falei, bom, essa é a minha chance. E aí, nessa época, eu vi um curso novo de terapia. Inclusive, era TRG e eu queria fazer. E esse curso estava numa promoção de R$2.000. Apenas R$2.100, R$2.200 era o curso na época. Isso em 2020. E no auge da pandemia, 2020, 2021, o auge da pandemia, 2020, né? Aí aquele auge todo e eu não tinha o dinheiro para pagar o curso. Eu disse, eu quero fazer. E eu vou fazer esse curso, em nome de Jesus, eu vou fazer esse curso. Olhei tudo, comecei a fazer máscaras, a vender essas máscaras. Eu comecei com o que eu tinha nas mãos. Comecei a fazer, eu ia lá e vendia, eu pegava aquele dinheiro, tirava um pouquinho para guardar para eu poder investir
né, no meu curso, pegava o restante do dinheirinho, tornava a ir lá e comprar mais material, fazia de novo e eu fui assim, fazendo, multiplicando. Ou seja, gente, tudo é uma questão de você querer e acreditar em você. Sabe, de você olhar e ver saída, ver solução. E esse arquétipo da mulher deixa quieto é aquele que diz assim, não adianta, a crise tá braba, não, tá difícil para todo mundo, eu não sou melhor do que todo mundo, não, eu não vou conseguir vencer. Aí eu olho para o outro e eu acho que o outro pode. Então é aquela pessoa que empurra o problema e não encara o problema de forma nenhuma, e ela se torna uma pessoa insatisfeita. Ela não consegue argumentar e ter que mudar as coisas. É uma pessoa que já desistiu de lutar pelos seus sonhos, já desistiu de vencer. Por quê? Porque ela está sempre vendo apenas problema. Ela não tem mais sonhos próprios. Ela até sonha, mas ela não tem coragem de lutar pelos seus sonhos. Ela acha que correr atrás dos seus sonhos é algo assustador. Ela acha que é algo que ela não deve fazer. Então, por quê? Porque correr atrás dos sonhos demanda muito esforço e demanda principalmente você lutar por aquilo que você quer. Demanda você acreditar mais em você. E essa pessoa, ela já não acredita mais nela. E porque ela já não acredita mais nela, ela simplesmente vai deixando a vida levar. Oi, Terezinha, como é que vai? Tudo bom? Nossa, esse nome é um nome muito especial, é o nome da minha mamãe também. Minha mãe também se chama Terezinha. Prazer, Terezinha, ter você aqui conosco. Fique à vontade, inclusive para fazer perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas à vontade. E nós estamos falando, né, dessa mulher, que é a mulher deixa quieta, aquela que varre para debaixo do tapete, ou seja, aquela que tem medo de enfrentar as lutas, que tem medo de enfrentar os confrontos, aquela que tem medo de resolver os seus problemas. Porque os dias dela, ela tá sempre muito cansada. Só de pensar que ela vai ter que fazer algo, nossa, as forças dela se vão. Ela tá sempre muito, muito cansada. E essa euforia, essa adrenalina que a gente tem de viver no 220, ela não tem. Esse prazer ela não tem. Só de pensar ela já diz, não, isso não é para mim. De jeito nenhum. A melhor coisa que eu faço é ficar quieta no meu canto e deixar o tempo resolver por mim. Amiga, o tempo não vai resolver nada. O tempo não vai curar nada. O tempo só vai piorar e fazer você perder o melhor dessa vida. Ai, que legal, Terezinha. Você é de Curvelo, Três Marias, conhecia Curvelo. Nossa, foi maravilhoso aquela ida a Curvelo, menina. Cada testemunho que eu já recebi, você não tem noção. Foi lindo, 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 lindo. Prazer ter você aqui conosco. Muito prazer mesmo. Sinta-se à vontade, aqui é a sua casa. Então, geralmente, mulheres assim, elas cresceram em lares cujos seus pais ou tutores eram controladores. Então, ela aprendeu a ser controlada, ela conviveu com agressividade e ela foi moldada para abafar a sua vontade própria. Essa mulher, ela foi treinada desde criança, desde que nasceu praticamente, a viver subjugada. Isso quer dizer que você recebeu uma programação pelos seus pais, vamos dizer assim. Mas você, mulher, é responsável por mudar a sua história. Você pode mudar a sua história. Você precisa primeiro acreditar em você. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é acreditar em mim.
A minha história também não foi fácil. Eu cresci ouvindo cala a boca. Sua voz é estridente, voz de taquara rachada. Ih, você é lerda demais, burra demais, isso não vai dar certo. Eu tinha déficit de atenção, gente. Só que naquela época, há 53 anos, 54 anos atrás, ninguém sabia o que era déficit de atenção. Então, ser voado, ser aquela pessoa distraída, era sinal de burrice, era sinal de lerdeza. Ninguém sabia o que era. Hoje eu sei o que é, mas naquela época ninguém sabia. Então eu ouvi dizendo, você é lerda, você é voada. Menina, você não vai dar nada que presta. E se eu tivesse acreditado naquilo, eu estava até hoje parada no mesmo lugar, estacionada no mesmo lugar, dizendo o seguinte, ó vida, ó céus, ninguém me ama. Não, a gente precisa acreditar na gente. E sabe como foi que eu descobri a força que havia em mim para que eu pudesse mudar a minha história? Foi quando eu conheci Jesus. Sabe, eu comecei a ler e a ouvir as histórias de um homem fascinante e o que ele pensava de mim, o que ele tinha para mim. E quando eu ouvi aquele versículo, sois mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu falei, opa, eu tenho que tomar posse disso. Sabe? A gente precisa alinhar a nossa fé, as nossas emoções e colocar tudo aqui, ó, alinhadinho. Nem muito sal, nem muito açúcar, senão vai se tornar insuportável. Eu não posso viver uma vida de gangorra, ó, de altos e baixos. Eu tenho que buscar alinhamento. E foi isso que eu fiz. E eu, de certa forma, eu fui essa mulher quieta por um tempo também. Todas nós temos um pouquinho dessa mulher quieta. Essa mulher deixa quieto. Todos nós temos um pouquinho. Por quê? Porque a gente não quer brigar. A gente quer paz. A gente não quer ter razão. A gente quer ter paz, tranquilidade. E às vezes ser confrontada ou confrontar alguém é muito difícil, porque todas as vezes que eu vou confrontar alguém, eu também sou confrontada. Todas as vezes que eu tento resolver o problema de alguém, eu enfrento algo comigo também. Então a gente vai querendo empurrar a vida assim para baixo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar, descruzar os braços. A mulher deixa quieta é aquela mulher que morre de medo de errar. E por ter medo de errar, ela prefere aceitar estar como está e não sair do lugar. Só que você deve aprender uma coisa. Vira essa chave hoje na sua vida. Quem não erra, não aprende. Quem não erra, não sai do lugar. Encara os seus erros. Um dia meu marido disse assim, eu não sei quem foi que eu fiz, que eu disse assim, amor, fiz tudo errado. Ele olhou para mim e disse para mim, amor, entenda uma coisa, você não ganhou, você não errou. Você ganhou experiência para saber como fazer melhor da próxima vez. Às vezes, você precisa mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade de escassez, a sua mentalidade de perdedor. Nós temos que entender que perder ou não significa que você perdeu uma batalha, uma luta. Perder, às vezes, é ganhar. E nesse caso, errar não é uma coisa errada, não é uma coisa feia. Errar, você ganha experiência. Você ganha mais experiência, você aprende, você aprimora. Então eu não erro nunca. Eu ganho experiência e aprimoro para a próxima fase da minha vida. Ah, eu errei em tal coisa. Que bom que eu errei, porque agora eu vou aprender a fazer melhor. Agora eu vou fazer melhor, porque a próxima fase eu já estou mais capacitada. Eu sei o que eu não devo fazer. E é assim que a gente deve fazer. Mas o importante é sair do lugar, nos mover. A mulher deixa quieto, ela gosta de ficar no que é cômodo e conhecido, mesmo que esse lugar tire todo o seu brilho. É forte, né? Ela prefere se anular, ela prefere se apagar do que
ter que brilhar. Sabe por quê? Árvore que dá fruto vai levar pedrada. Entenda isso. Tem gente que prefere não produzir nada do que ele produzir e ser criticado. Tem gente que está carregando dentro de si uma mensagem de Deus poderosa para a vida de alguém, mas não tem coragem de vir aqui, colocar a cara dele na internet e falar aquilo que Deus está tocando na vida dele. Sabe por quê? Aí vão me chamar de blogueirinha. Aí vão me chamar de aparecida, vão me chamar de metida, vão me chamar de fútil, vão me chamar... Amiga, o que os outros pensam de você não importa. Você tem que pensar naquilo que Deus pensa a seu respeito e desenvolver o potencial que Ele colocou dentro de você. O resto é resto. O resto não importa. Nós devemos pensar primeiro em nós. Nós devemos pensar primeiro naquilo que Deus espera de nós. E o resto a gente vai levando, sem se importar. Brilhar, toda a luz que brilha, ela vai atrair muitos mosquitinhos para perto dela. Esses mosquitinhos vão incomodar? Vão. Mas e daí? Você estará brilhando de alguma forma. Não deixe que a sua luz apague por medo. Por medo do que vão pensar ou por medo do que vão falar. Ela já não pensa mais nos seus sonhos. Sonhos? Ela nem sabe mais o que é sonhar. Ela tem medo de sonhar. Por quê? Porque ela já deixou isso de lado, levando a vida do jeito que dá. E ao invés de viver, ela apenas sobrevive. Essa mulher aprende apenas a sobreviver. Por que eu vou sobreviver? Se a palavra diz que eu sou a imagem e semelhança do Criador e que Ele tem planos maiores e melhores do que os meus. Bom, vamos conhecer os medos dessa mulher. Vou até aqui puxar aqui. Eu preciso conhecer. Não veio para cá. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Os medos e desejos. Os medos dessa mulher. Essa mulher, que é a mulher deixa quieto, quais são os pontos negativos da sua vida? Ela tem um acúmulo de emoções negativas. Ela viveu tanta coisa negativa, ela ouviu tanta palavra que colocou ela para baixo, que diminuiu, que a autoestima dela tá lá embaixo. Então ela reprime as suas emoções e isso gera ressentimento, estresse e problemas físicos. Toda emoção contida, ela vai sair de dentro de você de alguma forma. Tudo que você não fala, o seu corpo chegar um momento que ele vai falar de alguma forma. Então a mulher deixa quieto, ela pensa que encarar um conflito é doloroso, mas ela vai ter que viver uma outra dor. A gente está entendendo aqui que, independente do qual vai ser o sofrimento ou a sua postura, você vai passar, sim, por algum desconforto. Você vai ter que enfrentar um problema. Se você não enfrentar um problema, um conflito emocional para resolver ele, amanhã ou depois você vai ter que sofrer também para enfrentar, para resolver aquilo de uma outra forma. Talvez com uma dor física. Ou seja, não importa. Você vai sofrer de qualquer jeito. Então você vai ter que fazer uma escolha. E qual é a escolha? Qual é a dor que você quer sentir? A dor de crescer, de enfrentar de frente, de descruzar os braços e enfrentar de frente, sabendo que você vai poder vencer, sabendo que aquele sofrimento vai te trazer crescimento, ou a dor de depois ter que curar uma doença qualquer, uma psicossomática, porque você se calou e não fez nada.
Essa mulher, ela perde a identidade, porque ao aceitar tudo, ela deixa de expressar os seus próprios sentimentos e vontades, o que pode levar à perda da sua verdadeira essência. Ou seja, ela se torna uma pessoa que nem ela mesma vai saber quem ela é. Ela se torna uma pessoa que ela não vai conseguir saber quem ela é, qual é a essência dela. Se você não sabe quem você é, você aceita qualquer coisa. Sabia que a maioria das pessoas que estão vivendo relacionamentos abusivos, seja verbalmente, seja fisicamente, são pessoas que perderam a sua identidade. Por perder a sua identidade, ela começou a depender emocionalmente de outra pessoa. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe se respeitar, ter amor próprio por si. Então, ela depende do outro para viver. E você não precisa disso. Você só precisa ser dependente de Deus. E as demais coisas, você busca Deus, você seja dependente de Deus, que as demais coisas Deus te fortalece todos os dias, para que você possa viver, para que você possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você merece ter relações equilibradas, porque como essa pessoa, a pessoa a deixa quieto, que é a que varre para debaixo do tapete, ela não enfrenta seus problemas, ela não enfrenta, ela não confronta, ela vai empurrando com a barriga, esperando o tempo resolver as coisas, casos que ele não vai resolver, então ela não coloca limite nas pessoas. Ela não coloca limite, então ela é desrespeitada o tempo todo e ela tende a atrair pessoas que vão sempre abusar dela. E sabe o que é? Ela se conforma. Ela parece que acaba gostando de viver aqueles relacionamentos abusivos e vai deixando. E as coisas vão. Você não precisa fazer isso. Você é muito mais. Você é melhor do que isso. Você pode se desvincular disso sim. Uma das formas, buscar ajuda profissional, faça terapia, invista em você, entenda que cuidar das suas emoções, pagar um terapeuta, investir nas suas emoções é tão importante para uma mulher quanto fazer as unhas, quanto investir na unha em gel, quanto investir no cabelo, quanto investir numa roupa. É isso que nós precisamos entender, tanto para homens como para mulheres. Nós precisamos investir mais em nós mesmos. E essa pessoa, ela não tem crescimento pessoal. Sem resolver os conflitos, isso impede o seu crescimento pessoal, já que os desafios nos ajudam a evoluir. Uma das coisas que há algum tempo atrás, faz mais ou menos um ano, eu mudei completamente na minha vida, foi uma palavra. Um dia eu estava ministrando uma aula e nessa aula que eu estava ministrando de autoconhecimento, de cura interior, de libertação, né, eu falei algo sobre a palavra dificuldade. E foi super interessante porque quando eu usei essa palavra dificuldade, o Espírito Santo tocou em alguém que estava na classe e depois me chamou no PV e ela disse para mim assim: Magna, enquanto você ministrava e você falou sobre a gente enfrentar as nossas dificuldades, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e pediu para que eu falasse com você. E eu gostaria muito de compartilhar isso com você. Eu falei, sem problema, vamos compartilhar o que é. E aí ela ensinou para mim, ela disse para mim assim: olha, o Espírito Santo me orientou a não falar a palavra dificuldade. Ele me orientou a falar a palavra desafio. A partir de hoje, não olhe as coisas como uma dificuldade, mas como um desafio. Gente, eu fui estudar aquilo. Eu ouvi aquilo, recebi aquilo e eu fui buscar algo mais para validar aquela palavra. Sabe o que eu descobri? Quando você fala que algo é difícil,
seu cérebro processa que é algo que você não vai conseguir realizar. Então ele já nem tenta arrumar soluções para você, porque ele acreditou, ele aceitou que aquilo é muito difícil e o que é difícil não é para ser resolvido, não é para mexer. Vamos deixar quieto e vamos varrer para debaixo do tapete. É mais ou menos isso. Porém, quando você fala que algo é desafiador, você ativa o seu cérebro para viver um novo desafio. Qual é? Ele começa a pensar, ele começa a encontrar qual é a solução daquele desafio. Então ele começa a te dar sugestões no seu pensamento para que você consiga encontrar a solução daquilo que você precisa. Viu como é fantástico? A gente às vezes pensa que uma palavra nada a ver, sabe? É difícil. Não é difícil, é desafiador. Por quê? Porque eu fui criada à imagem e semelhança do Criador. Eu fui criada com inteligência suficiente para que eu pudesse desenvolver a minha inteligência e as minhas habilidades para encontrar soluções. Você já imaginou se o pai da aviação tivesse desistido no primeiro obstáculo? Ninguém nunca tinha voado. Ninguém nunca tinha feito um avião. Ninguém nunca. Mas ele acreditou nele. E era um desafio que ele precisava vencer. E naquilo ali o cérebro dele foi trabalhando. Deus foi capacitando ele cada vez mais, a inteligência dele cada vez mais, até que ele chegou no avião. E hoje nós podemos voar de um lugar para o outro assim, ó, na maior comodidade e rapidez. Por quê? Porque alguém acreditou em si próprio e na capacidade de vencer seus limites e vencer desafios. Então hoje, comece a mudando essa mentalidade. Você precisa viver novos desafios para que você possa crescer na sua vida. Se você nunca fizer, você nunca vai saber. Se você nunca errar, você nunca vai aprender. Então é isso que faz a vida ser importante e bela. Agora, o ponto de empatia dessa pessoa, pontos positivos, empatia e sensibilidade. Geralmente esse perfil reflete uma pessoa muito sensível às emoções alheias, o que pode ser uma força quando bem direcionada. Então essa pessoa, ela tem a capacidade, vamos olhar o positivo, ela tem a capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Então isso é muito bom. E ela só tem que saber aprender a colocar limites. Ela tem que saber aprender a lidar com as suas emoções. Essa pessoa, a pessoa deixa quieto. Eu não vou falar só dos pontos negativos, nós precisamos falar dos positivos, porque tudo tem dois lados, né? Uma moeda sempre tem dois lados e a gente precisa aprender a potencializar aquilo que tem de bom e descartar o que tem de ruim. Não é assim que Paulo nos ensina? Aquilo que é bom eu retenho, aquilo que não é bom eu descarto. Olha a sabedoria milenar trazida para os dias de hoje, como que é maravilhoso. Então essa pessoa, ela é uma boa mediadora, ela tem capacidade de evitar brigas e pode ser transformada em uma habilidade de mediação. Então olha só, de repente, quem sabe, você está na profissão errada. Quem sabe você está na profissão que você precisa ser uma terapeuta, uma psicanalista, uma psicóloga, uma mediadora de conflitos, uma terapeuta de casais. Sabe? Você tem que aprender a confrontar e aprender a se confrontar, a se desafiar,
Por quê? Porque tem coisas boas em você. Você não pode deixar o seu brilho apagar debaixo do tapete. Você precisa e tem a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Vamos ver aqui qual é o próximo. Enfrentar medos de conflito. Né? Essa pessoa, ela tem que... peraí. Eu tô aqui puxando aqui. Tô aqui na minha cola, tá, gente? Eu também tenho colinha. É uma pessoa paciente, ela aprendeu a lidar com a paciência. Essa mulher costuma ser paciente e tolerante, características que, quando equilibradas, podem ser grande virtude em qualquer relacionamento. Então, mulher, você sabe ter paciência, você só precisa agora você precisa agora desenvolver isso em você, tá bom? Outra característica: paz em ambientes tumultuados, em situações onde o caos reina, a mulher deixa quieto pode trazer uma energia pacificadora, desde que não se anule no processo. Pode colar na prova não, é verdade, Alec. Como vai, querido? Tudo bem? Saudades de você. Pois é, menina, eu tô aqui colando na prova, tô com a minha colinha aqui no computador, colando na prova, né? Gracinha. Então, gente, essa pessoa, ela sabe trazer paz nos ambientes. Ela sabe trazer paz nos ambientes porque, já que ela não gosta de conflitos, ela sabe resolver conflito. Ela não precisa varrer para debaixo do tapete. Ela sabe resolver com uma palavra, que ela vai ter uma palavra mansa. Ela vai ter uma palavra doce. Ela vai ter uma palavra com que faz com que as pessoas traga calma. Então, aonde tem tempestade, essa pessoa pode usar a calmaria que existe dentro dela. Ela só precisa aprender a perder o medo e saber que ela sabe fazer as coisas e pode fazer. Ela precisa aprender a enfrentar e a vencer desafios. Então, para você se libertar, para dizer assim, eu tenho muito da mulher deixa quieto, e eu gostaria muito, mas muito medo de vencer esse arquétipo, porque em alguns momentos ele não é bom para mim. Ele está fazendo com que eu me perca completamente, ele está fazendo com que eu não consiga me desvencilhar. Sabe o que você precisa? Aprender a comunicar de forma assertiva. É só o que você precisa. E ao invés de evitar conflitos, é importante você aprender a expressar com clareza e com respeito, colocando os seus sentimentos e as suas necessidades de forma direta. Às vezes, evitar um conflito não é a coisa correta. Sabe por quê? A gente pode evitar o conflito de uma maneira certa. Qual é a maneira certa? É sentar e falar com a pessoa. Por exemplo, se a pessoa fala algo que você não gosta, fez uma brincadeira que você não gosta, é mais saudável e mais assertivo você chegar para essa pessoa e dizer, olha, você falou tal coisa assim, eu não me sinto bem. Olha, dessa e dessa forma, se você falasse, melhoraria a situação. E aí as coisas vão se resolvendo. Então, a mulher deixa quieto, esse arquétipo é aquele arquétipo que tem pontos negativos e tem pontos positivos, é um modelo a ser seguido nos seus pontos positivos. Nós nunca devemos seguir os pontos negativos. Paulo nos adverte na sua palavra. Aquilo que é bom eu retenho, aquilo que não me serve eu abro mão. E é isso que nós precisamos aprender na vida. Todos nós erramos, todos nós em algum momento não sabemos o que fazer,
mas todos nós somos capacitados por Deus, temos algo especial dentro de nós que nos leva para o cumprimento do propósito divino para o qual nós fomos criadas. E cada um de nós tem a capacidade de desenvolver novas habilidades ou de aperfeiçoar habilidades que nós temos dentro de nós. A gente às vezes precisa aprender a falar. E essa é aquilo que a gente mais precisa. Alguém aqui está me enviando uma solicitação para participar desse vídeo. Vamos ver o que é, né, gente? Vamos ver, devo aceitar, não devo aceitar? O que vocês acham, gente? Coloca aí, o que eu faço? Eu aceito, eu não aceito? Rapidinho, porque nós não podemos demorar, ok? Vamos ver. Brincadeira, nós estamos aqui para fazer, são coisas sérias que nós estamos falando. Bom, a pessoa não aceitou, ela mandou um convite pedindo para participar aqui ao vivo, mas ela não aceitou, então vamos deixar para lá. Gente, todos vocês que estão aqui tiveram alguma dúvida dessa aula, veja o vídeo, reveja o vídeo, deixe a sua pergunta, porque eu vou ter o maior prazer em te responder. Nós estamos na semana do programa Saindo do Ponto Morto. O que significa isso? Significa que você é uma máquina, significa que você é uma grande potência nas mãos do Senhor, você só precisa, a hora que ligar a chavezinha do seu carro, dessa potência que é você, passar a marcha correta e sair para viver o melhor de Deus. Às vezes nós passamos tempo demais paradas, estacionadas, esperando que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, porque simplesmente nós não temos a capacidade ou a coragem de passar a marcha e ir em frente. Você está conhecendo? Nós vamos falar sobre 6 arquétipos. Nós já falamos sobre quantas mulheres nós falamos. A mulher faz tudo, a mulher boazinha, a mulher controladora. Hoje nós falamos sobre a mulher deixa quieto. Amanhã nós vamos falar sobre a mulher impulsiva. Depois nós vamos falar sobre a dona de si mesma. Então ainda falta 2 arquétipos. Estou te mostrando os pontos negativos, os pontos positivos de cada uma dessas mulheres e você vai destravar a sua vida completamente a partir desse conhecimento que você está recebendo. Depois da última mulher, nós vamos entrar de forma mais efetiva nas soluções e como você pode mudar a sua história. Beijo no seu coração, fica com Deus. Você que assistiu, você que acompanhou, se fez sentido para você alguma coisa, se você se sentiu abençoado, por favor, me ajude a abençoar outras vidas. Eu te peço, curta esse vídeo, comente, compartilha comigo a sua experiência, compartilha como foi, pode fazer perguntas, porque eu estou aqui para direcionar, para ajudar você. Você tem algo incrível nas suas mãos, Deus tem algo mais para você, e o que eu quero é contribuir para que você possa viver uma vida extraordinária, aquela que o próprio Jesus prometeu em sua palavra. Viver uma vida extraordinária, uma vida em abundância, não é apenas ter dinheiro. Viver uma vida extraordinária e abundância é cumprir o propósito de Deus na sua vida. É saber o que Deus tem para você e cumprir com esse propósito para a sua vida. Que Jesus te abençoe, que você seja muito feliz, que esse final de semana seja extraordinário na sua vida, com muita paz, com muita saúde, com muito amor
e com as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te agradecer, você que me acompanhou, Adriana, Antônio Jorge, Alic, esse é filho do coração, muito obrigado para você que esteve até aqui, cada um de vocês que passaram por aqui, que me acompanharam. Quero convidar você, seja meu parceiro de missão. Vamos até os confins da terra? Curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para alguém, porque Deus vai falar com a vida de alguém, Deus vai curar alguém através desse programa que nós estamos fazendo. E a gente só vai parar quando terminar tudo. E sabe quando terminar? Quando o papai chamar a gente, né? Até lá, gente. Beijo no coração e Deus abençoe. Tchau, tchau.